Nós retornamos recentemente de uma viagem à Bahia. Fomos dar um suporte à obra local, como fazemos de vez em quando, e acertar alguns detalhes para a celebração dos 10 anos da obra missionária lá na localidade, na Bahia, que acontecerá em janeiro, e ao final da reunião nós vamos divulgar esse evento de janeiro. Estamos trabalhando com muita expectativa de que vai ser um tempo marcante, vai ser um tempo tremendo. Então, ao final, a gente vai divulgar e informar alguns detalhes. Obviamente, nosso objetivo é que você esteja lá, na última semana de janeiro. Então, ao final, a gente vai falar sobre isso. Pois bem, estivemos lá recentemente, foi um tempo muito bom, um tempo muito edificante. E no último dia do nosso tempo lá na Bahia, nós nos reunimos com líderes e discipuladores, especificamente. Chamamos os líderes, os discipuladores, por um tempo assim, mais específico. E foi um momento assim que o Espírito Santo nos inspirou tremendamente. A gente estava com o propósito de compartilhar com aqueles irmãos sobre fé, sobre encorajamento. Enquanto nós falávamos sobre esse tema gostoso, inspirador, veio assim de repente, veio um quebrantamento assim geral. Sabe aquela coisa gostosa assim, leve, aquele quebrantamento assim muito forte, muito tremendo. E na hora que nós estávamos assim naquele mover, né, envolvido naquele mover, aquele fluir tão gostoso, lá estava quente, sem vento, e eu senti entrar uma brisa assim, muito fresca assim por trás de mim, uma coisa muito gostosa assim, sabe? Não dá para descrever, né? Brisa é gostoso, né? A brisa do Espírito nem se fala, né? Então, eu senti aquela brisa assim entrando por trás, e aí o mover, o gozo vai aumentando, e na hora que essa brisa, ela vem entrando, muito tremendo, o Espírito Santo falou sobre uma chuva, que seria derramada em breve sobre nós, e a gente não conseguia mais organizar o discurso, as palavras, a gente chorava, mencionava a palavra, chorava, profetizava, sabe, aquele rebuliço, foi o que aconteceu, foi muito bom. Eu vim refletindo muito nessa experiência, fui muito edificado, cheguei e compartilhei com os irmãos, e Deus foi abrindo assim, mais o nosso entendimento acerca do que Ele quer fazer, e Ele vai fazer, e tem barulho de chuva, tem ruído de chuva, o Senhor vai derramar a sua chuva sobre nós, Ele é fiel em todas as suas promessas. Isso veio ao nosso coração, no meio desse ambiente assim, profético, tão gostoso, e com muita convicção, em breve o Senhor vai derramar sobre nós a sua chuva, em nome de Jesus, amém? E eu comecei a desenvolver algo, baseado nessa experiência, comecei a desenvolver um tema, que eu intitulei Voltar a Chover, e com a graça de Deus, eu quero compartilhar um pouco sobre isso hoje. Quero convidar você a ligar a tua Bíblia, abrir tua Bíblia, no livro de Reis, capítulo 18, no verso 1, 1 Reis, capítulo 18, verso 1, você deixa aí na tua mão, tua Bíblia, que a gente vai tocar em outros versículos. 1 Reis 18, verso 1, depois a gente pula para o final aí. O verso 1 diz assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Corre aí, versículo 41. Elias ora para que chova. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele:
sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém. A nação de Israel, nesse tempo aqui, estava mergulhada numa profunda crise. Havia corrupção, havia imoralidade, havia injustiça, havia fome e havia idolatria. Nesse período, quem reinava era Acabe, e Acabe reinou por 22 anos em Samaria. Porém, conforme nós podemos ver, no capítulo 16, verso 30, o texto diz que Acabe fez o que era mal perante o Senhor. Um rei que governou durante um tempo de 22 anos, mas reinou iniquamente. O texto diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele casou-se com uma mulher estrangeira, chamada Jezabel, que era uma empolgada, uma fervente adoradora de um ídolo chamado Baal, uma divindade cultuada pelos povos antigos cananeus. E por influência dessa sua esposa, Jezabel, Acabe induziu toda a nação à idolatria. E foi uma indução à idolatria bem qualificada. O que Acabe fez? Ele substituiu o culto a Deus pelo culto a Baal. Ele construiu postes ídolos, mais ou menos assim, uma figura de um tótem, aqueles postes grandes, uma figura, uma estátua de Baal, para ser adorada pelo povo. Ele construiu templos para Baal por toda Samaria. E Jezabel, a esposa de Acabe, ela era tão perversa. Você for analisar nas escrituras o que fez Jezabel, qual é a figura espiritual de Jezabel. Mas Jezabel foi uma pessoa assim, um coração tão idólatra, tão perverso, que essa mulher chegou ao ponto de perseguir os profetas do Senhor, e ela perseguiu os profetas e matou vários profetas do Senhor. Então ela empreendeu uma caça aos profetas, onde tinha homens de Deus, ela caçava e ela matava esses homens. E ela só não matou, só não exterminou todos os profetas, porque ela tinha um mordomo chamado Obadias, e a Bíblia diz que Obadias, ele temia o Senhor. Então Obadias pegou 100 profetas, escondeu numa vala, e ele de vez em quando ia lá e alimentava aqueles profetas com pão e com água. Está no versículo 4 desse capítulo, versículo do capítulo 18. Bom, nesse cenário crítico que se encontrava a nação, nesse cenário de idolatria imperante, de maldade, de injustiça, nesse cenário o Senhor levanta o profeta Elias, cujo nome significa Jeová é meu Deus. E Elias exerceu o seu ofício profético por 32 anos. Esse reinado de Elias foi até o reinado de Jorão, no ano 875 a.C. Elias teve a missão de trazer o arrependimento para a nação. Elias teve a missão de restaurar a adoração ao único Deus verdadeiro. E, obviamente, restabelecer também a justiça social. Elias entra em cena profetizando um juízo sobre a nação. E o juízo que Elias declara sobre a nação que se encontrava naquele estado é que Deus reteria a chuva. Então, como nós lemos aqui no verso 1 do capítulo 18, ele se apresenta a Acabe e ele diz assim, diz que ele reteria a chuva, que a chuva não veria, que a nação entraria num tempo e num longo período de seca. E quando Elias entrega essa palavra a Acabe, de que a seca viria, de que não choveria mais sobre a nação, ele se retira para um lugar, sai para um lugar retirado, fica ali, e naquele lugar o Senhor providencia um corvo, uma ave, que diariamente levava um suprimento para Elias, levava a carne, e ele saciava sua sede
por uma corrente que se passava ali. 17:1, falei 18:1. Essa seca, ela durou por um período de 3 anos e meio. Então, uma seca em toda uma nação, por 3 anos e meio, significou privação, significou sofrimento, significou fome, significou miséria. Pensa uma nação sem chuva, por 3 anos e meio. Quem conhece os lugares áridos do Brasil, o sertão, quem conhece uma região desértica, dá para tirar aí uma noção do que significou para uma nação por 3 anos e meio sem cair uma gota d'água sobre a terra. E após esse período, Elias, ele retorna por ordem de Deus, e aqui ele trata profeticamente as raízes que levaram aquele povo ao caos que eles se encontravam. E é basicamente essa segunda volta de Elias, e a forma que ele tratou a causa, as raízes que levou o povo àquela condição, que tem a ver conosco hoje. Que é o que a gente precisa conversar, é o que a gente precisa refletir, porque há pessoas que estão vivendo uma aridez espiritual, há pessoas que estão passando por um quadro espiritual de privação, de seca, não produz nada, porque possivelmente quebrou algum dos princípios que essa nação quebrou. E Deus tem levantado a sua voz, porque Deus fala em todo tempo. A Bíblia diz que Deus fala de todas as formas e de todas as maneiras. Deus fala pela palavra, Deus fala diretamente conosco, Deus fala usando pessoas, Deus fala em circunstâncias. Então Deus tem falado, Deus tem gritado sobre a necessidade de nós voltarmos aos princípios que Ele estabeleceu para dirigir, para guiar a nossa vida, para que a chuva venha sobre nós. Chuva é promessa de Deus, chuva é avivamento, chuva é um tempo de refrigério, chuva é um tempo de restituição na presença de Deus. Porém, para que a chuva venha sobre nós, é necessário que nos portemos, é necessário que estejamos de acordo com a vontade de Deus, que consideremos alguns princípios em nossa vida. Então Elias volta a segunda vez, e ele diz: olha, a chuva vai cair, a chuva vai descer, porque Deus é fiel, apesar de nós. Ele é fiel, Ele segue sendo Deus. A condição de dureza do coração do homem, a condição de incredulidade, de pecaminosidade do coração do homem, não muda Deus. Ele segue sendo Deus. De geração em geração, o Senhor é Deus. Então Elias volta, e o que ele aponta aqui, ele vai mostrando as raízes, os motivos que fizeram com que o povo recebesse aquele juízo de Deus, que foi a ausência da chuva. Qual é a primeira raiz? Ele confronta a idolatria e restabelece a adoração ao verdadeiro Deus. Onde é que está isso? Capítulo 18. Eu estou economizando aqui algumas leituras para chegar a tempo. Mas capítulo 18, Elias convoca aquele duelo dos deuses, conhecido aqui pela maioria da Irmandade. Mas ele convoca os 450 profetas de Baal, e não foram só 450 profetas de Baal. Foram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Ao todo, foram 850 profetas. Então ele convoca esses profetas no Monte Carmelo, para um confronto. E também convoca o povo. Vamos ver o verso 20 e 21, que eu vou voltar depois nesse texto. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Eu vou voltar nesse versículo aqui, mas o verso 20, Acabe convoca, a pedido de Elias, ele convoca os seus profetas, o Monte Carmelo, ali junto com Elias. Era um momento que
de provar quem era o verdadeiro Deus. Então, em momento que Elias convoca toda aquela profetada idólatra, e o momento que Elias convoca aquela profetada, era para confrontar a idolatria. Era para dizer para o povo, para aquela nação, de fato, quem era o Deus verdadeiro. E o desafio era o seguinte: o Deus que consumisse o sacrifício no altar com fogo seria Deus. Olha o verso 24. Então invocai o nome do vosso Deus. Elias falando para eles: e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. E os profetas de Baal foram os primeiros a começar o desafio. O texto diz que eles invocaram o Deus deles, o Deus Baal, o pseudo-Deus. Eles invocaram de manhã até o meio-dia. O texto diz que eles se cortaram com facas, a ponto de Elias ironizá-los, dizendo: grita mais forte, pode ser que o Deus de vocês esteja viajando, ou esteja meditando, vai gritando aí. Então desde manhã, eles se cortavam, eles gritavam, e nada acontecia. Deus nenhum respondia. E aí chega a vez de Elias. O texto diz que Elias, ele invoca o nome do Senhor. Versos 37 e 38. Vamos ler aqui. Responde-me, Senhor, Elias, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Verso 38, então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava ao redor do fogo. Eles gritaram, se cortaram com faca, ficaram metade do dia gritando a Baal, nada aconteceu. E Elias entra e fala: agora é minha vez. E ele começa a invocar a Deus, e vem fogo do céu e lambe tudo que está à volta. Imagina, que poder, que autoridade, que fluir. Então o Senhor vem e responde Elias com fogo. Bom, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que toda modalidade de idolatria tem que ser confrontada. Seja a idolatria familiar, a idolatria de uma nação, a idolatria de uma cidade. Nós, enquanto povo de Deus, nós temos uma exclusividade de adoração, um único Deus verdadeiro. Deus não divide glória com ninguém. Então, toda e qualquer forma, toda e qualquer modalidade de idolatria precisa ser confrontado, rejeitado por nós. Esse é o primeiro ensino para que a chuva de Deus venha sobre nós. Você pode não ser um idólatra de imagens. Você pode não ser um idólatra de culto pagão, mas pode estar envolvido com outra modalidade de idolatria que é tão comprometedora como essa idolatria que o profeta está confrontando aquele Deus de minúsculo chamado Baal. O que é idolatria? Qual é a definição de idolatria? Idolatria se define quando qualquer outra coisa ocupa o lugar de Deus em nossa vida. Quando nós permitimos que qualquer outra coisa ocupe no nosso coração o lugar que é exclusivo de Deus, aí pronto. Abriu o entendimento do que é idolatria. A idolatria amorosa, quando o sentimento por uma pessoa está acima da palavra do amor por Jesus. Quando você se permite negligenciar mandamento das Escrituras, porque você ama tanto, é idolatria. E é um tema recorrente, que de vez em quando você tem que trazer alguém para a coerência e falar: você não pode amar mais essa pessoa do que a palavra. Você não pode dizer que você ama alguém a ponto de você negligenciar a palavra. Idolatria sentimental, idolatria de filho, de cônjuge.
quando você se dedica, se doa a um filho, a um cônjuge, mais do que o próprio Deus. Quando você faz concessões que ferem o coração de Deus. Por que fere o coração de Deus? Porque a palavra é negligenciada. A palavra diz: aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. Quando nós não guardamos a palavra, os mandamentos, nós não amamos o Senhor. Amamos de palavra, de canção, mas não amamos de verdade, porque quem ama, guarda a palavra. A idolatria é o dinheiro. Quando o dinheiro vira um Deus, e a pessoa entra pelo caminho da avareza, entra pelo caminho da usura, ela não tem sensibilidade à necessidade alheia, ela tem medo de faltar, então ela vive, o dinheiro dirige a sua vida. O dinheiro não é para servi-la, ela se torna serva do dinheiro. Rouba o tempo com Deus. A idolatria é time de futebol. Eu vi o delírio da semana passada, e eu fiquei pensando, eu vibrei também. Eu fiquei pensando, quando o time de futebol e meu amor por ele faz com que eu tenha uma conduta inconveniente em relação às pessoas, em relação aos meus irmãos. Quando eu tenho uma paixão tão grande pelo meu time, que eu passo a falar chocarrice, postar coisa na internet que tem um conteúdo que fere o outro. Quando o meu time de futebol é tão importante, que eu deixo de congregar por causa do meu time, eu jamais vou deixar de estar com os irmãos, celebrando a ceia do Senhor, ou um momento que eu julgo relevante, para assistir um jogo de futebol. Se você faz, não te rejeito por isso, mas eu tenho aprendido que é a prioridade para mim. Eu sei que tem irmãos que têm uma sucessão de faltas, de ausências na comunhão, por causa de time de futebol. Quando qualquer coisa, quando o teu time ocupa no teu coração um valor maior do que o valor do reino de Deus, ou os valores do reino, começa a se estabelecer uma idolatria. A gente é egoísta. Egoísmo é uma modalidade de idolatria. Egoísmo é um amor exagerado aos próprios interesses. Como praticar os mandamentos que Jesus nos dá, que é para negar a si mesmo, amar ao próximo. Se os seus olhos estão voltados para você, você se ama. Idolatria. Não tem chuva sobre nós quando o nosso coração de alguma forma está acometido, contaminado por alguma modalidade de idolatria. Colossenses capítulo 1, verso 18, diz que Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, Ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Repita comigo, diz: para em todas as coisas ter a primazia. Outra vez, para em todas as coisas ter a primazia. Toda é o quê? Toda. O que é toda? Toda. Todas as coisas ter a primazia. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, todas as outras coisas, serão acrescentadas. Deus repudia e resiste toda e qualquer atitude de idolatria. Elias se levanta nesse contexto e ele confronta a idolatria, bate forte na idolatria, dizima, destrói. Todos aqueles profetas de Baal foram mortos. Aqueles 850 profetas foram exterminados, foram mortos. Ele tratou o problema da idolatria pela raiz. Depois Elias trata com o coração dividido do povo. Verso 21. A gente já leu, eu vou ler novamente. Diz assim: então Elias se achegou a todo o povo e disse:
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é Deus, segue Ele. Uma coisa bonita aqui atrás, hein? Se é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada respondeu. Então, segunda terapia profética, tratar com o coração dividido do povo. Cochear significa capengar, cochear significa cambalear de um lado para o outro. Estou aqui, eu lembro de um hino antigo, diz assim: desse jeito você não vai ficar. Você está com um pé na igreja, outro pé no mundo está. A gente cantava aquilo ali, uma advertência boa. Mas não tem chuva sobre tua vida quando você não é alguém que tem constância, que tem firmeza de propósito. Não tem chuva. O povo estava cocheando entre dois pensamentos. O povo era um povo que tinha um referencial, é um povo que tinha uma herança espiritual. Mas, em um determinado momento, o povo foi contaminado por aquela condição idólatra. E eles estavam divididos, capengando, lá e cá, Deus verdadeiro, Deus falso. Então o profeta se levanta e ele trata com o coração dividido do povo, um coração sem firmeza de propósito. E o texto diz que o povo, quando ele faz a pergunta, o texto diz que o povo nada respondeu. E o nada respondeu é um silêncio revelador, porque o nada respondeu evidencia a falta de convicção, evidencia a dúvida. Tiago 1,6 diz que aquele que duvida é como onda do mar, agitada pelo vento. Crônica diz que o Senhor se mostra forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. E quando eu falo de coração dividido, eu lembro do irmão do pródigo. O irmão do pródigo estava na casa, junto com o pródigo. O pródigo foi embora, como diz o ditado aí da galera, meteu o pé. Foi embora, pediu a herança antecipada, dissipou tua herança. Foi embora, gastou todos os seus haveres, e ele voltou. Amém. Voltou. A história com final feliz. Quando ele voltou, o coração do seu irmão se revelou. Ele falou: poxa, há tanto tempo eu estou contigo aqui, e você nunca me deu um cabritinho. Esse teu filho, nem chamava de irmão mais, ia falar: meu irmão foi e voltou. Ele falou: esse é teu filho. Foi lá, gastou tudo, voltou, agora tem festa, tem anel, tem tudo, e para mim não tem nada. Ele falou: meu filho, tudo isso aí é teu, pô. Não preciso te dizer daquilo que já é teu por herança, por direito. Esse teu irmão estava perdido, foi achado, estava morto, reviveu. Isso que a gente vai celebrar. A volta daquele menino revelou um coração igual, talvez pior que o dele. Quantas pessoas estão na casa e não se sente filho? Vive uma crise constante de identidade. Estão congregados, estão em um grupo familiar, mas não se sente filho, o coração está dividido. Tem planos secretos no coração, o coração não é inteiro. A força de Deus é para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nós não temos chuva de Deus quando estamos interiormente divididos. Você pode ter o cuidado de fazer com que o teu coração dividido não transpareça com tuas palavras. E às vezes você tem essa habilidade, você consegue, mas Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, Deus vê o coração, Deus vê o que está dentro de nós. Até quando vai cochear entre dois pensamentos? Há pessoas, eu digo que infelizmente na vida da igreja nós encontramos duas classes. Aqueles que estão de tudo, aqueles que estão porque deve e aqueles que estão para ver o que vai dar. Ou você está com todo o teu coração, de verdade, todo o teu coração, ou você não está. O povo estava junto, mas o povo não estava unido. Eles estavam cambaleando entre dois pensamentos. Nós temos que ter firmeza de propósito. Um só coração.
um só pensar, um só agir, porque Deus vai derramar a sua chuva, e será lamentável essa chuva vir e você continuar seco. O povo estava dividido. Quanto maior nosso nível de concordância, maior chuva virá sobre nós. Eu me recuso a suspeitar mal dos meus irmãos. Eu me recuso a julgar os meus irmãos. Eu me recuso a se levantar contra aquele que me dirige e me preside no Senhor e alimentar no meu coração algum sentimento divisivo em relação a Ele. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor, segue. Se é Baal, segue. Olha, queridos, vou te falar uma coisa. Deus tem falado isso ao nosso coração. Nós estamos chegando num tempo onde ou você é de todo, ou você não vai aguentar. Não dá mais para simular. Ou nós somos de todo, ou nós não somos nada. Terceira terapia profética, Elias restaura o altar do Senhor. Verso 30, 31. Então disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. O altar estava em ruína. Altar é culto. Altar é onde entregamos a oferta. Altar é adoração. Altar é comunhão. E há uma figura profética na forma como Elias restaura o altar que estava em ruínas. Verso 31 diz que ele toma 12 pedras. 12 pedras representativas. 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. E com aquelas pedras, ele edificou o altar ao Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. O que tem de ensino aqui para nós? Naquele tempo, as 12 tribos de Israel estavam divididas. Estavam divididas no reino do sul e no reino do norte. O povo estava dividido. O povo estava legalmente dividido, politicamente dividido. 2 reinos, era uma tribo que surgiu como família de Deus, com um propósito claro. E uma das consequências da ruína espiritual que se encontrava aquela nação é que o povo estava dividido. E a terapia, a solução para aquele quadro, uma delas é que Elias restaura o altar que estava em ruína. Altar do Senhor se restaura com unidade. Hoje tem muitas confusões de nomes, tem muitas tribos, há muitos níveis de divisão no meio do povo, há divisão no meio da família, e o diabo sabe o quanto ele prevalece quando ele incita ou quando ele promove algum tipo de divisão. O diabo sabe como ele afeta o culto, o altar a Deus, quando ele divide. E a questão da divisão, ela é tão séria, que Paulo diz que aquele que vai para a ceia, para a mesa da comunhão, que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Apocalipse tem uma figura que diz que o Senhor, ele anda no meio dos candeeiros. Candeeiro era aquela peça utilizada no tabernáculo para iluminar. E o candeeiro era uma peça única, não tinha solda. O candeeiro é a maior figura profética de unidade. O texto diz que Jesus, ele andava no meio dos candeeiros.
altar do Senhor se restaura com unidade. Tem muitas tribos, muitos nomes, mas Elias pegou profeticamente aquelas tribos, uniu 12 pedras representativas, 12 tribos, e disse: Israel será o seu nome. Não será tribo do sul, tribo do norte, tribo do oeste. Israel será o seu nome. Há uma só fé, há um só Senhor, há um só batismo, uma só esperança, um só. Toda confusão, o Espírito Santo se levanta e diz: Israel será o seu nome. Israel será o seu nome. Todo e qualquer tipo de divisão fere o coração de Deus. Todo e qualquer tipo de divisão retém a chuva. A divisão foi a precursora do inferno. O inferno surgiu a partir de uma divisão. Quando Lúcifer exaltou teu coração e disse: não, nós, afinal de contas, nós somos como ele, pô. Ele está pensando que ele é o quê? E ele persuadiu 1/3 de anjos. E o inferno surge. A divisão foi uma precursora do inferno. A divisão fere o coração de Deus. Uma das orações mais clássicas e mais fortes das Escrituras, Jesus fez antes da sua morte e ressurreição, que está lá em João 17, o 23, eu gosto dessa expressão, quando ele diz: Pai, eu tenho transmitido a sua glória para que eles fossem um, assim como nós somos. A credibilidade do Evangelho está na nossa unidade. Ele diz que o mundo vai crer quando nós formos aperfeiçoados na unidade. Nós não temos força evangelística enquanto nós nos dividimos. Divisão fere o coração de Deus. Há recurso no corpo de Cristo para tratar todo e qualquer litígio entre nós. Muita tribo, muito nome, muita confusão, mas Israel será o teu nome. Tem gente no sul, gente no norte, gente no leste, gente no oeste, mas Israel será o teu nome. Olha, uma vez eu vi o Mitian fazendo um comentário sobre João 17. Ele leu João 17 e disse assim: irmãos, porventura, há alguma oração de Jesus que o Pai não ouviu? Há alguma? Tem uma. Essa oração, João 17, o Pai ouviu. Israel será o teu nome. O Pai ouviu. Quinto, verso 41, nós lemos: ele restaura a credibilidade à voz profética. Ó, irmão, escuta, nós estamos vivendo um tempo, e há uma intenção nisso. Hoje a comunicação está mais rápida, hoje o acesso, a informação está mais rápida, são muitas informações ao mesmo tempo. Tem coisa boa e tem coisa ruim. E o diabo tem trabalhado para desqualificar os homens de Deus. Sabe Jezabel, que perseguiu os profetas? E ela perseguiu, ela ia matando, só não matou tudo, porque Deus sempre teve testemunho na terra. Mas essa atitude de tentar calar a voz profética, descredenciar os homens de Deus, sempre foi uma estratégia do inimigo. Os dias de hoje é diferente? Não. Vai ter pessoa falando para você duvidar da nossa integridade, duvidar do nosso amor, duvidar da nossa entrega, vai ter o tempo todo. E Deus vai enviar chuva, mas Deus vai enviar chuva para um povo que considera a voz profética. Um povo que olha para os homens que Deus tem levantado no meio, que tem uma direção, a carga profética, e diz: amém. Eu creio que esse é um homem de Deus para guiar e para conduzir a minha vida. Então,
Esse último ponto, Elias, ele restaura a voz profética. Onde é que está isso? Elias, ele sobe no Monte Carmelo, sobe com o seu moço, sobe com o seu discípulo, e ele senta e fala para o discípulo: dá uma olhada aí, porque a chuva, ela vai descer. E o texto diz que ele vai, ele olha para o horizonte, e ele não vê nada. Ele fala: Elias, não estou vendo nada, não estou vendo nada. E ele faz isso por 7 vezes. Eu já ouvi pessoas falarem assim: fulano, pastor tal, está levantando aí um projeto assim, está entre nós também. Eu acho que ele está pensando muito alto. Eu acho que, pegar um ditado aí, uma andagem aí popular, está viajando na maionese. Quando José disse que os feixes dos irmãos se curvavam diante dele, ele foi desdenhado, chamado de sonhador. E aquela palavra se cumpriu cabalmente. Nós precisamos olhar pessoas que andam entre nós, que têm sensibilidade, autoridade profética. Ele precisa dar voz, dar crédito a essa voz. Quando alguém disser para você: ouço o ruído de uma grande chuva, ela vai cair. Eu não olhe as circunstâncias, não olhe aquilo que é palpável, sinais palpáveis, visíveis, porque o cumprimento da palavra de Deus independe disso. O texto diz que ele foi, e na 7ª vez ele retorna e diz: eu vejo se levantando do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. O céu se escureceu, e a chuva de Deus, ela desceu. Deus quer derramar a tua chuva, amém ou não? Quantos creem que Deus quer derramar a tua chuva? Vou te falar uma coisa, não é uma questão setorizada não. O Senhor vai derramar uma chuva numa proporção muito maior do que você imagina. Muito maior do que você imagina. Quando aquilo que você está pensando, que botou um ponto final, teu coração está inflamado aí de sentimento negativo, eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus Cristo, a chuva do Senhor virá sobre nós, e você vai lembrar desse dia. Você vai lembrar e você vai dizer: eu lembro aquele dia, aquele domingo, quando Samuel, com convicção, com veemência, disse que a chuva de Deus ia descer, e ela vai descer. Será uma chuva de restituição, será uma chuva de uma palavra rema profética, será uma chuva de vasos novos que o Senhor vai levantar, homens e mulheres de Deus, que vão se levantar nessa geração, e vão dizer: assim diz o Senhor. Será uma chuva de Deus que vai romper fronteira, nós vamos transbordar para a esquerda, para a direita, porque Deus é fiel, Deus é fiel em todas as suas promessas, mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos atentar para o que Elias estava dizendo para aquele povo. Essa terapia profética precisa alcançar nossa vida. Nós precisamos refletir. Será que você não é idólatra? Será que há alguma modalidade de idolatria que tem acometido a tua vida? Teu coração está inteiro ou está dividido? Como é que está o teu coração? Jesus já fez várias advertências, uma delas ele disse que a casa dividida contra si mesma não subsiste. Qual o nível de concordância que você tem com o teu esposo, com a tua esposa? Qual o nível de concordância que você tem com o teu chefe? Qual o nível de concordância que você tem nos seus relacionamentos na igreja? Nós precisamos ir para Deus seriamente e refletir sobre isso. Precisamos restaurar o altar do Senhor. O altar do Senhor é restaurado com unidade. Deus não pode derrubar, enviar a tua chuva, enquanto nós estamos divididos. Às vezes você não está dizendo, mas teu coração está dividido.
Teu coração está longe, está dividido há muito tempo já. Você já está cheio de planinho secreto no teu coração, mas Deus tudo vê. Então não tem derramamento de chuva se o altar se encontra em ruínas. E nós precisamos restaurar a voz profética. 2 Crônica 20:20. Crede no Senhor e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quanto muitas vozes diz para você, eu não acredito, esse cara é um charlatão, quer se dar bem com o povo. Vocês não, eu confio. Confio, homem de Deus. Eu quero me conduzir debaixo dessa palavra, dessa direção. Uma coisa interessante também é que quando nós apontamos alguém com o dedo, tem 3 apontados para nós. Jesus, não julgueis para não ser julgados, porque com a medida que você julga, vão julgar você também. Então, é tempo da gente se levantar e falar, olha, eu quero ter esse referencial para a minha vida. Nós precisamos olhar homens que nós sabemos que têm as credenciais de Deus, e nós precisamos dar crédito, precisamos credibilizar a voz desses homens. Quantos querem a chuva de Deus aqui? Coloque-se de pé no nome de Jesus.